Olá pessoal, bom dia. Hum, Vamos conversar um pouco. Hoje acabei de acordar e decidi gravar logo antes de qualquer coisa. Por isso que o meu rosto ainda está assim, a minha voz também. O que me aconteceu nos últimos dias? Muita coisa. Para vocês que me acompanham ou para você que me acompanha, deve saber que tomei algumas decisões nos últimos dias. Vou aqui beber um pouco d'água. Tomei algumas decisões nos últimos dias. Decidi algumas coisas pontuais, mas deixa eu endireitar a câmera. Ok. Bem, vou começar por onde? Eu espero que não esteja tanto barulho assim, porque já sabem, a estas horas os carros, as motas vão passando e nos bairros periféricos é assim, né? As pessoas vão falando e por aí fora. Por onde eu começo? Acho que vou começar. Lembrei, vou começar pelo teste, né? Pelo curso. Eu havia falado para vocês que fui a uma PS matricular-me num curso de caixilharia e serralharia de alumínio. Infelizmente, algumas coisas aconteceram. Eu vou aqui dizer o que é que aconteceu, né? Porque nos outros dois vídeos, acho que no último não, penúltimo vídeo eu falei um pouquinho o que é que me aconteceu, mas não expliquei bem, né? Então, o que é que acontece? Eu havia me inscrito num curso, eu não sei se é me inscrito ou me inscrevido, mas pronto, tanto faz. Me inscrevi num curso de castilharia de alumínio e serralharia, no intuito de fazer uma transição de carreira, né? Deixar de dar aulas para trabalhar nisso, porque eu percebi que por anos eu entreguei muito, me dediquei muito no ensino e acabei por ter poucos resultados tangíveis, resultados financeiros, na verdade. E isso fez com que eu não conseguisse alcançar muita coisa que eu sempre quis alcançar. Depois que saí de Angola, quando vi muita coisa lá fora, obviamente, quando voltei, percebi que durante muito tempo eu me escondi, não me desafiei em outras áreas, tudo porque eu estava na minha área de conforto, que é ensinar, que é dar aulas, mas nos últimos dias também tenho pesquisado muita coisa, estudado muita coisa sobre empreendedorismo, sobre o mundo digital, que, pronto, tem passado também algumas coisas na minha cabeça, né? Então, me inscrevi neste curso, numa PS, e o teste, como é um curso gratuito, é do Estado, numa instituição do Estado, tem que fazer teste, e o teste estava marcado para o dia 2. Só que eu achei que fosse dia 3, ou seja, achei não, na minha cabeça estava dia 3. Assim mesmo. Na minha cabeça, a formação era no dia 3. Então, no dia 3 eu vou para lá e descubro ou percebo que a formação era no dia 2. E antes que vocês se perguntem por que eu não apontei, não sei o que, eu fiz uma foto. Eu fiz foto e ainda assim, não sei, né? Então, cheguei lá, percebi que já tinha acontecido no dia anterior, tentei inventar uma desculpa.
O segurança, inclusive, chamou-me a perguntar se eu tenho aí um dinheiro para corromper. Confesso aqui, honestamente, olhando para a câmera, confesso que se eu tivesse dinheiro, eu ia, porque nessa fase, do jeito que eu estou, na fase da minha vida, nessa fase da minha vida em que eu me encontro, eu já não, já não consigo mais olhar para muita coisa conforme eu olhava antigamente. Porque eu tenho um filho e muita coisa muda, né, quando você, assim, cai na real. Não que eu nunca tivesse responsabilidade, nunca tivesse noção da responsabilidade que eu tenho, mas era porque antes eu achava que eu não precisava chegar até certos pontos para alcançar o que eu preciso ou o que eu queria. Mas eu disse que não tinha dinheiro. Então ele disse, epa, vai, né? Do tipo, vai na fé, testa, para ver, talvez consigas entrar, ou seja, talvez consigas uma exceção. Eu fui na secretaria, inventei uma boa desculpa, mas ainda assim, nada. Porque o curso de castilharia está muito concorrido em Luanda, eu acho que em Angola, de modo geral, porque é uma formação que dá emprego rápido e muita gente encontra emprego rápido. Eu, inclusive, encontrei trabalho sem mesmo ter a formação. Só que ou seja, encontrei trabalho, mas não me contrataram porque precisam de pessoas que já sabem fazer, né? E pronto, por esse motivo fiquei muito frustrado, muito irritado comigo mesmo, porque assim, eu devia ter sido mais responsável e não fui, devia ter sido. É aquela coisa de ainda tem muito tempo, porque eu fiz a inscrição em maio e o teste seria apenas em junho, então aquela coisa da cabeça, de colocares na cabeça que não tem muito tempo, não precisa olhar a data, não precisa confirmar realmente se a data é aquela ou não, né? Isso me deixou meio perdido, porque eu estava a depositar, digamos assim, todas as minhas fichas nisso e fiquei muito perdido. Naquele mesmo dia eu saí procurando trabalho, fui andar noutros sítios e nada, né? Não consegui, andei assim bastante mesmo, não consegui trabalho. Teve um bar onde eu passei que alguém me disse, olha, vem mais tarde, o gerente vai estar aqui porque estão mesmo a precisar, mas aconteceu algo que eu já não preciso falar porque está no vídeo, no último vídeo, antes deste não, depois do antes desse, né? Ou seja, antes deste vídeo que você está assistindo. Eu expliquei lá o que aconteceu. Então, até agora estou aqui, né? Depois, alguns dias depois, fui para o Bela Shopping. Isso foi na sexta-feira, penso eu, sexta-feira, dia 5, né? Sim, foi na sexta. Fui para o Bela Shopping para um fórum do Dexa. Dexa que é uma é um software de faturação criado por uma empresa que tem como um rosto o músico, o rapper Young Double. Eu me inscrevi para me tornar agente, fui para o fórum, estamos em contato, eles já me enviaram os termos e condições, já nos explicaram tudo no fórum, como é que vai funcionar, e atualmente estou à espera da ligação deles para saber quando é que eu começo a formação, aonde nos vai ser passado toda a orientação sobre como funciona o software e como nós vamos ajudar os possíveis ou os potenciais clientes a trabalhar com software. Então, assim, né? Estamos assim.
estou à espera deles, espero que tudo corra bem. Pretendo me dedicar assim, dar tudo de mim nisto, porque estou com duas preocupações muito grandes, estou com duas preocupações urgentes no momento, que é uma que é matricular, né, pagar, fazer a confirmação da matrícula do meu filho já no próximo ano letivo, e outra que é fazer a minha matrícula na universidade, né, porque decidi que quero mesmo, tenho que entrar na universidade, tanto faz se uma privada ou se uma estatal, mas tenho que entrar em uma. E fora isso, semanas atrás eu decidi fazer um teste para ver como é que seria fazer um teste, não, testar uma metodologia, uma estratégia de social media que teve assim uma uma boa desenvoltura. Eu acho que é um método que funciona, né, que eu pretendo utilizar para futuros trabalhos, para quando eu for trabalhar como social media. Eu abri duas páginas, nesse caso uma página no Facebook e uma conta no Instagram, com o nome, né, da minha marca, da minha empresa de social media, e coloquei as estratégias em prática que eu pretendo, né, colocar para os meus potenciais clientes, porque uma coisa é uma coisa é certa: tu não podes vender algo para o outro que contigo não funciona. Nos, Nesse caso de social media, como é que eu vou garantir para o cliente que a minha estratégia funciona se comigo não funcionou? Então eu testei primeiro comigo, abri as páginas e testei essa metodologia e funcionou. E dentro em breve eu vou eliminar a página, por isso que eu não estou aqui a falar qual é. Vou eliminar a página e a conta, porque eu preciso me focar noutra coisa, né, que também é importante, mas mais do que isso, o que eu queria dizer é que eu acabei criando estruturei uma academia, né, acabei estruturando um projeto de academia de liderança. Ontem estava a assistir um podcast bem longo, mas assisti até o fim, onde falava-se sobre transformar aquilo que você sabe, o teu conhecimento, em negócio, fazer gerar dinheiro com aquilo que você sabe. E eu fiquei a me perguntar ao longo do programa, enquanto eu assistia, o porquê que eu estou a ir tanto para outras coisas, porquê que eu estou a migrar. Tudo bem, paga-se pouco, mas porquê que eu estou a migrar de verdade? Porquê que eu, antes de migrar, não parei para... Será que não parei para... Sim, não será, né? Porquê que eu não parei para pensar na melhor forma de ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, sem precisar depender totalmente de um salário, né, que eu ganhava como professor. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que é o que acontece também agora, ou aconteceu mesmo depois de eu decidir não mais dar aulas, que é o receio, né? Os brasileiros falam muito disso, que é a síndrome do impostor. Quando você sente que tu não estás a ser honesto, ou quando tu sentes que, por mais que tu saibas, tu sentes que não sabes o suficiente para prestar um serviço, para ensinar e etc. Só que de uma coisa eu sei, quando eu estou na sala de aula, eu faço bem o meu trabalho. Sou bom, modéstia à parte, sou muito bom a ensinar, sou muito bom a levar o aluno até ao entendimento daquilo que ele precisa. Tenho muita paciência para explicar,
olho para o ensino de um modo que poucos olham atualmente, eu acho que eu posso ser, se eu, assim, se a educação não fosse tão ingrata, eu poderia ser uma promessa no mundo da educação, digamos assim, um professor do futuro, né? Porque eu sou bom nisso, sei fazer o meu trabalho muito bem, sei ensinar muito bem. Volto a dizer, modéstia à parte, não é arrogância, é apenas, ou seja, de muita coisa que eu sei fazer e que eu não admito que eu sei fazer, ou não saio por aí dizendo que sou bom, pelo menos aqui eu digo sem medo de errar que eu sou bom e ponto. Não se discute, por mais que queiram trazer contra-argumentos, eu não estou aberto à discussão quanto a isso. E muito mais porque, quando se trata de educação, eu estou sempre disposto a aprender mais e mais e mais e mais. Desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar como professor, eu comecei a ler muito mesmo, muito mais do que eu lia antes. Eu comecei a ler por aí 2015 e comecei a trabalhar como professor 3 anos depois. Então, intensifiquei as minhas leituras. Se eu lia, por exemplo, 12 livros no ano, eu passei para 20, para 30 livros. Então, e ia atrás de formações, agregação pedagógica e etc. Né? Porque eu sempre olhei para a educação como a alavanca principal para qualquer indivíduo desenvolver, seja em qual área for. Né? Então eu criei esse projeto, que é a Lideral, né, que até o momento ainda tenho apenas colocado algumas coisinhas em práticas, coisas muito, assim, não tão evidentes, né, usando o meu outro canal aqui no YouTube, que é o Empreender Angola, que começo já a pensar na possibilidade de transformar ela completamente num canal onde vou trazer conteúdos que eu pretendo passar nessa academia, né, que é a Lideral. Ou seja, pretendo trazer conteúdos sobre, desculpem, conteúdos para alunos, né, porque é uma academia de liderança voltada para alunos, professores e profissionais de variadas áreas, onde eu estarei resolvendo uma dor muito evidente. No caso de. Ou seja, se for a dizer qual é a principal dor que o meu produto resolve, é a orientação, no caso dos alunos. Muitos se sentem desorientados, ok? Muitos alunos se sentem desorientados, quer seja no ensino de base, no ensino médio, no ensino superior, é a maioria se sente desorientado. Isso consegue se perceber nas escolhas que fazem dos cursos e como eles estão ou ficam depois de fazer essas formações médias ou superiores. Temos aí muita gente que terminou a formação média e não trabalha, muita gente que terminou a formação superior e não tem um trabalho, não se sente enquadrado, sente-se perdido, por falta de uma orientação que devia ter acontecido durante, ou seja, antes e durante a entrada para o ensino médio, para o ensino superior e, em alguns casos, para aí o ensino do primeiro, do segundo ciclo do ensino primário, né? Que é aí a sétima, oitava e nona. Então, essa é a principal dor que esse nosso produto vai resolver, né? Vamos mentorar esses alunos a fim de saberem fazer a melhor escolha dos cursos a seguir, fazer a melhor escolha não só dos cursos, mas no que se focar, o que estudar e etc. Agora, para os profissionais é meio que a mesma coisa, né? Orientação, mas muito mais virada para a liderança, para a autonomia, para a autodescoberta, porque às vezes já temos pessoas que são formadas ou já trabalham numa determinada área, mas não conhecem o verdadeiro potencial.
né? E eu, como professor, eu sei perceber isso nos alunos e sei explorar isso da melhor forma possível. Então, isso é um dos assuntos, né, que esse nosso produto, né, da Academia Lideral vai resolver, né? E para os professores, é basicamente a mesma coisa, como eu disse, voltado mais para a liderança, no caso, liderança na sala de aula, se tornar uma referência no que vai fazer, né? E apenas ontem eu comecei a pensar nisso com profundidade, pensar nisso no sentido de talvez eu nem precise fazer uma transição de carreira, né? Claro, é claro que eu penso agora isso porque não consegui fazer a formação. Eu não posso ficar parado enquanto, pronto, não tenho nada para fazer. A formação passou, infelizmente perdi a oportunidade, terei que esperar. Eu não estou em condições de esperar. Então, posso sempre voltar a pensar na possibilidade de, se eu voltar a dar aulas, colocar isso em prática, né? Não ser apenas mais um professor, não dar apenas aula, mas abrir essa academia, começar a trabalhar nisso e também começar a trabalhar naquilo que é eh, a minha marca pessoal, né? Felipe Aragão como marca pessoal, que é algo que eu decidi, né? Já assim que eliminei a minha conta no Facebook, eu tenho apenas uma conta no Instagram, mas não como Felipe Aragão, mas como um Dakota Vulo, que enquanto alguém que gosta de arte, alguém que escreve e etc, né? Então, agora vou organizando as ideias, colocar as coisas no papel, de modos a estruturar tudo o que eu preciso para então começar a construir essa aqui é a minha marca pessoal. Mas tem uma vantagem, fora do digital, essa marca pessoal, digamos que já existe, porque já tenho muita gente que me acompanha e que me tem como referência, não só naquilo que faço, né, na área do ensino, mas naquilo que fazia, no caso, na área do ensino, mas também eh, a questão moral, na questão de caráter, na questão de forma de ser e etc, né? Então, é isso que eu também decidi trabalhar. E pensei, pô, já imaginemos que volte, né, a trabalhar com isso. Qual será, ou qual deve ser, ou qual vai ser o meu principal objetivo? Já que eu vou construir uma marca pessoal, como eu me vou apresentar, como é que esta marca será apresentada, né, para as pessoas. E aí percebi que, bom, durante um tempo, isso em 2018, eu e mais alguns amigos realizamos vários eventos, né, palestras, no caso, e já mentorei, enquanto professor, já mentorei muitos alunos, muitos mesmo, muitos alunos. E são coisas que eu nunca parei para pensar. Ou seja, eu fazia, né? Acontece muito isso, de nós termos habilidades que nós desenvolvemos muito bem, mas que nós não relevamos como algo que nós possamos usar para se destacar e para nos gerar renda. Não pensamos muito nisso. Então, comecei a pensar nisso ontem, né? Não só a pensar, mas escrevi, né? E por isso é que eu estou de tempo em tempo a olhar aqui para baixo, né? Para minha agenda, onde eu faço as minhas anotações, porque para mim é as coisas não podem ficar aqui, tem que ir para o papel, porque ao colocar no papel você pensa da melhor forma, porque quando você coloca algo no papel, você não está apenas colocando algo no papel, você pensa de forma diferente, você olha para as coisas, para aquilo que você colocou no papel, com uma visão mais abrangente, mais clínica, inclusive, né? Então pensei, pô, o meu objetivo deverá ser me tornar um palestrante e mentor, né? Gerar leads, né? No caso,
para a academia, né? Usar essa marca pessoal para gerar leads para a academia e direcionar, né, parte desse alcance público que eu virei até no digital, é, né, gerado pelo meu conteúdo, no caso, enquanto marca pessoal, eu vou gerar um conteúdo e eu quero utilizar parte deste público que me vai acompanhar para o meu negócio, né? No caso, para a academia. Então, com o tempo, eu pretendo direcionar a minha atenção, né, para formar outros que queiram trabalhar com o que eu vou trabalhar, que é liderança acadêmica e profissional. Então, pessoal, é isso, né? Acabei fazendo um vídeo muito longo porque eu falo muito devagar, como vocês às vezes percebem nos muitos vídeos aqui, falo muito devagar e falo muito, né? Eu já tenho, na verdade, tudo bem assim, estruturado, minimamente estruturado. Por exemplo, tenho a identidade visual toda ela criada, o nome, né, que é a Lideral. Tenho, inclusive, já alguns manuscritos feitos, né, alguns manuais feitos. É, tenho um plano de negócio assim, bem definido. Ou seja, falta mesmo eu apenas começar a trabalhar na minha marca pessoal, né, para depois direcionar o meu público para o meu negócio. Porque assim, atualmente, para alguns tipos de negócio é difícil você vender sem ter uma marca pessoal que direcione as pessoas, ou seja, você funciona como um funil de vendas, né? As pessoas vêm até a ti e você, claro que vai ver um público abrangente e você vai ser o funil de vendas que vai direcionar as pessoas certas para o teu negócio. Então é importante que, ao criar inclusive essa marca pessoal, tenhamos em conta aquilo que nós fazemos ou queremos fazer, né? Ou como queremos direcionar as pessoas para aquilo que é o nosso negócio, né? E eu estarei, né, fazendo a princípio, construindo a minha imagem nas redes sociais, construindo autoridade nas redes sociais, no digital de modo geral. É, focando-me a princípio em apenas uma rede, que eu ainda estou aqui mesmo a decidir qual rede devo usar, qual canal devo usar, no caso, qual rede social, se fico aqui no YouTube, se uso um TikTok, um Facebook, um Instagram. Obviamente que eu estarei sempre aqui no YouTube, né? Que é assim, a minha casa. E acredito que sempre vai ser, porque é aqui onde eu me sinto com mais liberdade, mais espaço para falar ou para me apresentar, para trazer conteúdos de modo mais profundo, de modo mais abrangente, né? Enquanto que nas outras não consigo fazer isso com a mesma profundidade. Então, pessoal, é isso que aconteceu durante esses últimos dias, né? Não sei se estou a esquecer algo, acho que não estou. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Continue assistindo. Espero que não esteja apenas trazendo os meus desgostos para te tornar uma pessoa, sei lá, amarga, sedentária ou frustrada, mas sim para te fazer perceber que talvez estejas a perder tempo com algumas coisas, talvez devesses começar a agir, né? Talvez devesses deixar algumas coisas para trás e por aí fora, né? Então, o meu muito obrigado.